Olá, pessoal, uma boa tarde. Estamos começando mais uma reunião da ABC2 em Manaus, reunião de estudos hoje, né? Hoje é dia 27 de março de 2021, são as 14 horas e 37 minutos. Nós temos como uma missão terminar o estudo do nosso livro aqui, O Mundo Perdido de Adão e Eva, né? O debate sobre a origem da humanidade e da leitura de Gênesis, do doutor em literatura do Antigo Testamento, John Walton, né? E essa atividade é uma atividade dirigida pela professora Cristiane e pela professora Suzana. Eu só gostaria de informá-las, antes de passar a direção para vocês, que eu baixei os vídeos que vocês me mandaram e deixei pronto aqui para poder passar na reunião, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Só gostaria de avisar que depois desse livro nós vamos começar esse daqui, né? O lançamento do Dr. McGrath, né? Alexander McGrath, né? Ciência e Religião, Fundamentos para um Diálogo. Também um livro que virou sensação na Europa, especialmente, né? E vai estar falando a atualização desse diálogo, obras bem recentes sobre o que está sendo conversado sobre esse tema, né? E vamos lá, né? Professora Cristiane, professora Suzana, por favor, a direção está com vocês. Puxa, você está dirigindo tão bem, né, Suzana? Ele está dirigindo super bem. Você pode aí continuar no comando. Nós somos os bastidores. O Saulo fez essa divisão, achei bem interessante, foi uma sugestão dele. Então, hoje é uma tentativa nossa de nova abordagem. Suzana, o áudio está bem baixo e meio longe, eu não estou conseguindo ouvir. Eu achei que eu com o dedo em cima, só isso. Telefone. Ainda está baixo. Ai, bom, isso é o que me ajuda, porque daí vou ter que deixar para a Cris falar. Ah, não, melhorou, agora está perfeito, pode falar. Eu estava colocando... Gente, abençoa as tuas filhas, Senhor. E foi uma nova metodologia que a gente resolveu adotar, que foi uma sugestão do Saulo, que a gente, para conseguir dar conta do livro, né, que estava já aí meio parado, a gente trabalhasse com vídeos. Então, a Cris falou comigo, e daí a gente viu quem poderia, no grupo, auxiliar neste momento, né? E então, a gente tem a participação aí de colegas, com vídeos curtos, né? A gente espera que vocês possam aproveitar, são vídeos relativamente curtos. Cris, quer comentar alguma coisa? Não, só reforçar, né, que realmente essa é uma experiência diferente, né, que o Saulo sugeriu, e nós realmente estamos vivenciando. Muito boa, né? Assim, não dá para fazer uma análise profunda, né, como a gente gostaria. Mas eu acredito que nesse momento compartilhar vai ser muito importante, porque nós já trazemos as nossas opiniões, os nossos valores, né? Então, eu acredito que vai ser um momento muito profícuo. Eu acredito, Saulo, que nós podemos passar os vídeos, né? E aí, cada vídeo a gente vai comentando em seguida. Espero que quem tenha o livro esteja com ele em mãos, né? Para que nós possamos fazer o debate. Salve. Então, pessoal, vou passar o primeiro vídeo aqui, que é o vídeo do Joel, do nosso curso de física aqui, o nosso estudante de física, né? Não, Saulo, o primeiro é o da Suzana, que é o 17 e o 18. Ah, tá, então deixa eu mudar aqui. Na ordem, né? É que o meu chegou tudo meio misturado aqui. É verdade, isso aí foi a falha técnica, mas a gente faz os ajustes aqui. É o Joel, a Suzana e depois dele. Tá. É a Suzana com o capítulo 17 e 18, o Joel com o 19 e 20, a gente faz o quinto pensamento, uma boa reprodução no final.
Gente, eu estou tentando pegar correta, mas ele vai mudando as ordens aqui. Não sei como é que eu vou fazer. Deixa eu ver se dessa vez eu acerto. Assim, é porque na sequência, né, a proposição 17 a 21, mas se quiser numa outra sequência, também não tem problema. Não, não é esse daí não vale. Esse daqui não vale, né? Então deixa eu apagar agora. Pode apagar. É porque ele não tem nome aqui. Todos eles são o mesmo nome. Ah, entendi. Mas você pode colocar que nós confirmamos aqui para você. Quando aparecer a foto da Suzana, a gente confirma. Não é esse foi o meu. Agora vai ser o da Suzana. Não. Eu vou tentar fazer uma mudança aqui. Apareceu alguma outra coisa? Não, apareceu o do Joel e o meu. Faltou o da Suzana. Eu posso compartilhar a tela? Eu acho que eu vou ter que separar cada um deles para tentar fazer isso que a gente está tentando fazer. Então. Bom, mas se nós decidirmos, a gente pode fazer, assim, não necessariamente na ordem, né? Assim, eles estão interligados. Mas é bom seguir a ordem, como você disse. Esse que apareceu é do Joel? É do Joel. Tá. É que eu tirei tudo, é que eles estavam em aba, né? Agora eu estou colocando eles... Apareceu o teu? Apareceu o meu agora e o próximo vai ser o da Suzana. Gente, a Suzana foge pra caramba aqui, olha. Não consegui. Agora. Os últimos serão os primeiros. Agora, perfeito. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Vou passar aqui. Vamos lá, então vamos aos capítulos 17 e 18 do livro do John Walton, que é o mundo perdido de Adão e Eva. Tá com muito ruído de fundo. Eu pediria que vocês desligassem o áudio de vocês. Será que é só o meu que tá com problema aqui, que eu não tô conseguindo ouvir a Suzana falar? Pois eu estou pedindo para desligar os áudios. Agora sim, parou o ruído. Você pode desligar o áudio das pessoas. O capítulo 17, ele vai abordar sobre todas as pessoas são sujeitas ao pecado e à morte por causa da desordem no mundo, não por causa da genética. Daí ele faz uma distinção que eu acho bem bacana, que é para você fazer um entendimento do que é o mal. Porque às vezes a gente entende que todo mal é pecado, então fazer uma distinção do que é realmente pecado e o que seria esse mal. Daí ele faz então 4 categorias que eu acho bem legal. Ele diz assim, tem o mal experiencial, que é quando você confronta com essa desordem, o mal pessoal, que quando você se confronta, por exemplo, com comportamentos antissociais, as consequências punitivas, que seria um confronto das punições provocadas ou por Deus ou por ações governamentais, em decorrência de uma atitude, né, de uma ação, e daí você, portanto, teria uma consequência punitiva. E o quarto elemento seria justamente o pecado, que é esse ritual que danificou o relacionamento com Deus. Isso é muito importante, por isso que ele vai tratar, vai pegar como base, principalmente as falas do apóstolo Paulo, que ele vai esclarecer justamente que o pecado ele é mostrado a partir da lei. Então, existe, consequentemente, nessa primeira abordagem dele, o pecado original, né? que esse pecado original ele vai demonstrar uma desordem.
E Paulo ele vai trazer, então, que esse pecado original, ele vai permear, portanto, todos os discursos, todo o discurso, mas principalmente não mostrando o enfoque no pecado. Paulo não mostra o enfoque no pecado. Paulo vai mostrar principalmente a necessidade de um Salvador. E daí também o autor ele vai trazer uma diferença entre a visão de Agostinho e a visão de Irineu sobre o pecado. O que eu acho só interessante para a gente fazer alguma coisa bem interessante é assim, a pergunta é por que Jesus Cristo não estava sujeito ao pecado, né? E daí vai ter uma discussão, portanto, sobre Jesus Cristo não ter uma origem genética do pecado, que seria não ter um pai humano, ou por conta da posição virginal de Maria, né? Jesus Cristo, ele tem uma natureza divina e, portanto, ele é totalmente imune à desordem. E ele consegue, portanto, impor uma ordem e, a partir de sua morte, ele derrotar a desordem. Outra questão desse capítulo é, será que havia, então, pessoas ou morte? Não é pessoas, a pergunta dele não é essa. É se havia morte antes da queda. E ele vai trazer uma consideração a partir do capítulo 5 do livro, que vai falar sobre morte e sofrimento, né? E daí sobre os aspectos do mundo não ordenado, não obrigatoriamente, de uma consequência da desordem. No capítulo 18, o autor já vai trazer que Jesus Cristo é a pedra angular do plano de Deus para resolver a desordem e aperfeiçoar a ordem. E ele vai mostrar que esse plano de Deus, ele historicamente ele é apresentado em toda a Bíblia, né? Onde Deus vai fazer um movimento do seu plano, mostrando os papéis que Jesus Cristo ele vai executar no final, trazendo essa ordem. Portanto, Jesus Cristo é a solução dessa desordem, quando Deus providencia por o seu plano essa proposta, e a desordem, mesmo que permeie, né, na história da humanidade, mesmo após a vinda de Jesus, ainda nós temos um caminho processual e a gente deve entender, portanto, alguns elementos. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 23, todas aquelas frases imperativas, eu até peguei a Bíblia aqui para a gente dar uma olhadinha, vão mostrar esses elementos que são trazidos a partir de Jesus Cristo. Por exemplo, no versículo 15, ele é a imagem de Deus. 16, todas as coisas são criadas por ele, né, que vai dizer as visíveis e invisível. O 17, ele antecede tudo historicamente, ele é a cabeça, daí é que mostra a revelação da igreja, e daí a gente vai ver que ele vai trabalhar nesse capítulo 18, finalizando principalmente com essa chave de que a igreja ela também tem uma obrigação de ordenar. Então, cada um desses elementos aqui de Colossenses, ele vai estar apontando, portanto, para Jesus, trazendo essa ordem, tá? E, portanto, foi uma iniciativa de Deus. A ordem, então vamos dar só uma olhadinha historicamente, que eu achei muito bacana. Olha só, o dilúvio, ele veio para eliminar o estado caótico de desordem, tá? Então, ele elimina, portanto, aquela estrutura e remonta uma nova estrutura, uma nova ordem geopolítica. Mas lá no capítulo 11 de Gênesis, as pessoas elas já interrompem essa ordem geopolítica ao tentarem construir a Torre de Babel. E olha que interessante, a Torre de Babel, a visão que a gente tem é sempre que a torre ela tentou chegar ao céu para que os homens se estabelecessem. Só que o autor vai trazer uma outra posição, que isso é visto em todos os povos da Mesopotâmia, por exemplo, que as torres era a intenção de que a divindade se aproximasse da terra. Mas qual é o grande erro cometido aí pelo povo por a cidade, né, de Babel, que tentou construir a torre? É que eles queriam elevar o seu próprio nome, né? Então, o autor vai puxar novamente a questão do capítulo 9, então, para a gente dar uma olhadinha, que fala sobre a grande simbiose, que é construindo espaço sagrado para o seu próprio benefício, que é isso que os seres lá nesse capítulo tentaram fazer. Então, em Gênesis 12, nós já temos Deus agora tentando restabelecer a ordem por meio da escolha que ele faz a Abraão, né? Então, é uma iniciativa do próprio Deus.
Êxodo, mesmo diante da questão caótica, manifesta ali, do povo de Israel estarem no Egito, quando Deus tira eles do Egito, é interessante que Deus agora estabelece um espaço sagrado. Aquilo que lá Babel tentava fazer, que era chamar Deus, Deus mesmo já faz isso, estabelecendo um espaço sagrado chamado tabernáculo, que era onde estava a presença de Deus, que é o centro da ordem, a fonte de vida, né? Como a gente pode ver lá no Deuteronômio, capítulo 15, versículo 15, verso 15 ao 20. Logo depois a gente vê dois profetas, dois livros da Bíblia falados, por exemplo, Jeremias e Ezequias, quando este povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, eles não conseguem manter a ordem, porque essa ordem ela tem uma lei, ela tem uma ordenança estabelecida pela lei. E pela falta de cumprimento da lei, novamente a aliança é quebrada, e daí Deus se propõe a escrever essa lei nos corações. Em João 1, versículo 14, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, Jesus Cristo, ele substitui o tempo, fornece reconciliação por meio de sua morte e fornece também um mecanismo para nós nos reconciliarmos com Deus. Termina aí? Ainda não. Aponta tudo isso lá para Apocalipse, aonde Deus vai falar de um plano final, com uma nova criação, uma nova terra, onde será estabelecida uma nova ordem. Mesmo entendendo que Jesus Cristo cumpriu a lei, cumpriu a aliança e a criação, nós temos ainda uma promessa de uma nova ordem. Beijo. Uau, Suzana, hein? Conseguiu! Na escuta, pô. Deu para ouvir, Daniel? Uhum. Na escuta? Positivo. Eu acho que depois a gente vai. Eu gostaria de levantar uma questão, né? O autor, ele afirma, claro, que ele procura, como qualquer pessoa, seja um cientista ou seja um cristão, né? Ser fiel àquilo que ele está estudando, que ele está interpretando. Né? E a gente vê aqui muito claro que existe um debate sobre essa relação entre fé e ciência na obra dele, obviamente, né? Quando ele faz essa opção de estudar aí o Antigo Oriente Médio, e também, particularmente nesse capítulo, né? Então, a minha pergunta, assim, né, para o debate, para a reflexão, uma vez que não existe necessariamente consenso, né, quando se fala da ciência moderna, e que a própria ciência, ela aponta que, historicamente, né, ela vai sendo superada determinadas teorias, né, como é que fica essa interpretação dele? Né, assim, a gente traz, não tem como a gente traz os nossos valores, a nossa educação, né, desde que a gente se converte, né? Então, eu, assim, ainda não tenho realmente uma opinião bem formada quando se trata de afirmar que antes da queda, né, já existia aí seres humanos, que já existia essa não ordem, né, como ele coloca. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito disso, né, inclusive a respeito do pecado, né, do pecado original, da imortalidade. Eu sei que nós já discutimos isso, mas vamos aprofundar o debate. Obrigada. Suzana, tu gostaria de, a partir do teu capítulo, ilustrar um pouco do que a Cristiane perguntou? O que eu tentei fazer foi ser fiel ao que o autor trouxe. Tanto é que naquela hora que eu disse assim, não, a pergunta dele foi essa, porque justamente é a parte que eu me engato, né? Eu me engato muito nessa questão, porque ele não perguntou se havia seres humanos. Ele já, no capítulo que eu tratei, ele trata do pressuposto que sim, existem seres humanos antes da queda, né? E que Adão e Eva foi uma tentativa de Deus, pela comunhão que Deus teve com eles, foi essa tentativa já inicial de estabelecer uma ordem. Então, quando Deus colocou aquelas questões exclusivas para eles, sobre a árvore da vida, foi exclusiva para eles. E, segundo ele, as outras pessoas, portanto, não teriam essa ordenança, né?
Então, por isso que o Adão seria a pessoa que pecou e teve o pecado original a partir dessa situação, mas não como pecado como a gente conhece, mas sim como uma falha em estabelecer essa ordem, né? Eu realmente não, eu ainda mesmo com a leitura dele, eu continuo com aquela minha, ele não me convenceu, digamos, né? Eu continuo achando que as primeiras criaturas realmente foram Adão e Eva. Obrigado, acho que foi bem claro, na verdade, né? E eu só acrescentaria o que a Suzana colocou da seguinte maneira. Eu A tenho uma pergunta, forma... Saulo, depois. Tudo bem. A forma como é colocada a pergunta, havia seres humanos, não é uma pergunta que talvez aqueles israelitas fariam. Entende? Vamos imaginar, colocando em termos contemporâneos. Quando você faz um artigo, faz um texto, tem aquilo que é admissível, que sabe que o teu leitor vai perguntar, e tem aquilo que tu sabe que não vai perguntar porque não faz parte daquele contexto perguntar uma coisa disso, né? Então, a pergunta, há seres humanos antes? Eu acho, pela leitura do Walton e também de outros tipos de materiais que eu pude ler, não é o tipo de pergunta que os israelitas fariam. Essa é uma pergunta que cristão, do século XX, ou de tradição ocidental, né, ele faria por uma influência da nossa forma de pensar contemporânea, muito fundamentada na ciência, né? A ideia de causalidade. Porque a racionalidade do mito, a racionalidade das narrativas de criação, ela tem a necessidade de explicar a função. E aí coloca os conceitos. Não ordem, ordem, desordem, né? E pelo que eu entendi, Suzana, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, é possível que o não ordem ainda continue existindo agora, vai continuar existindo no futuro, e essa nova ordem que vai acontecer no Apocalipse, né, ainda vai estar tratando essa não ordem para a ordem, né? O que ele traz... Tipo de pergunta... o tipo de que pergunta que a gente faz que talvez não seja uma pergunta que se faria naquela época, né? Era só essa observação. Que só Jesus Cristo, ele cumpre, ele não é afetado, e mesmo após Jesus vir, e a igreja hoje sendo a responsável por essa organização, por essa ordem, sempre vai ter a não ordem. Isso que você está colocando é fato, sempre vai ter a não ordem. Sim, o Daniel tem uma pergunta. Não sei se é pergunta, Daniel, para o Saulo, né? Sim, pegando o gancho aí do Saulo, o autor, a meu ver, o autor ele não deixa claro se houve realmente pessoas antes da queda, mas a partir de que momento ele parte do pressuposto, porque do jeito que a Suzana falou, entendeu? E ela explicou muito bem, mas o autor, ao meu ver, não deixa claro o pressuposto que ele parte desse princípio. Né? Ele já começa direto informando que antes da queda ainda há seres humanos, entendeu? Bom, ele vai citar o capítulo 9, então eu não Pois é, só que no capítulo 9, eu passei por esse capítulo, eu parei no capítulo 10, essa leitura, quase que eu deixava de lado esse livro, porque esse livro ele dá a entender que muitas vezes ele é como se estivesse rasgando toda a Bíblia, entendeu? Ele rompe todas as barreiras, entendeu? E pegando esse gancho aí do Saulo, fica muito vago isso. Não está muito claro nesse ponto de vista, entende? Então eu evocaria aí os capítulos anteriores, que eu não estou bem consolidada neles, para tentar te trazer alguma luz, mas não uma luz que, como eu coloquei, para mim não é uma questão
é realmente, tipo assim, se eu estou vendo na ABC, não é que isso vai ser obrigatoriamente a minha opinião daqui para frente. Eu estou estudando, sabendo que opiniões há, opiniões diferentes, entendeu? Não está me influenciando para mudar a minha opinião. É isso que eu estou vendo. A ideia é a gente conhecer, porque são opiniões que existem aí, às vezes a gente não sabe, né? E, por exemplo, uma vez conhecido esse ponto de vista, essa interpretação, a gente possa julgar isso daqui é racionalmente viável ou isso daqui realmente percebemos que é algo totalmente equivocado, estrangeiro, no sentido de que ele realmente não consulta as mesmas fontes que nós pensamos, né? É nesse sentido que a gente tem que analisar. Eu estava conversando, por exemplo, com... Pois não? Não, termine aí o que você estava falando. Então, o que ocorre? Eu estava conversando uma vez com um irmão, ele estava aqui numa reunião da ABC, que ele disse o seguinte, mas eu não concordo com muita coisa sobre salvação. Eu até falei, olha, a ABC, a gente tem a tolerância de termos, irmãos, de convicção diferente. Contudo, nós entendemos que algumas convicções são admissíveis de dizer que é possível, mas não é aquela que nós adotamos. Então, vamos dizer assim, essa interpretação é uma das interpretações que muita gente acha admissível. Vamos conhecê-la. Mas isso, de nenhuma maneira, tipo assim, uma imposição para dizer essa é a melhor e essa tem que ser adotada. Não, a gente está conhecendo. E depois de nós terminarmos esse livro, a gente vai ter muita dúvida. Que a gente vai, tipo assim, de uma certa maneira, amadurecendo essas ideias, né? Para entender melhor. Por favor, vocês iam comentar uma coisa. Depois eu posso retornar só para explicar o que estava lá no 9. Não, eu queria dizer, Saulo, e Cristiane também, né, o Daniel, aí todo mundo, que logo no início ele já fala da formação da mulher, da Eva, onde ele mostra que não foi realmente o sono que Adão teve a costela tirada e tudo. Ele mostra a interpretação disso aí de tal maneira que ela não aparece como sendo a primeira mulher na face da Terra. Entendeu? Então, no começo do livro, já ele vai se definindo, né, que esse homem, que a gente costuma falar arquétipo, né, Saulo? Esse homem e essa mulher, tá certo? Não eram os primeiros homens e mulheres. De forma que isso é uma coisa que já está assentado, a meu ver, tá certo? No início do livro, né? E, inclusive, foi uma das coisas que chocou algumas pessoas, que eu vi claramente o líder lá do Mackenzie, né? Absolutamente chocado e, assim, quase que revoltado. E foi, entende? Passou a ficar quase hostil, né? Eu fiquei olhando assim, meu Deus, olha o nível de tolerância que se tem num ambiente onde se pretende investigar, estudar e debater, tá certo? Temas muito, muito obscuros, tá certo? Muito obscuros, já as pessoas com uma intolerância terrível, né? Então, não estou dizendo que a pessoa não possa concordar, né? Discordar, mas eu que fiquei chocado de ver como estava o nível de tolerância daquele rapaz. Mas é isso. Então, eu acho que esse livro, no começo, já trata a formação do homem e da mulher, Adão e Eva, de uma forma arquétipa, né? E ele, a partir daí, tem que agora explicar essa questão de como é que a morte entrou no mundo, entendeu? Então, essa parte do pecado, a meu ver, ela é essencial de ser tratada, porque no Novo Testamento vai falar muito disso, certo? Que não havia morte enquanto não havia pecado quando não há lei, tá certo? Mas as pessoas morriam antes da lei, etc. Então, não é simples, né?
Então é um capítulo, eu acho que muito importante. Eu não li, mas é um capítulo que tem que dar uma resposta, ou pelo menos tentar dar uma resposta, tá certo, para essa questão, porque, como eu falei, ela está muito presente e parece ser muito essencial na teologia do Novo Testamento. Deixa eu só finalizar, Haroldo. Gratidão aí pela tua participação, e eu acho que vem por aí mesmo. Mas, assim, então eu fico tentando olhar para esse autor, e talvez ainda falte muita maturidade em mim, que seria como revidar essa proposta dele. Quais os meus fundamentos, portanto, teológicos e científicos que me solidificam, e que eu não estaria, portanto, naquelas bolhas efeitas, né? Naquelas questões, porque assim é. Mas eu gostaria, né, dentro da ABC até, que a gente conseguisse, de repente, a partir de uma temática, por exemplo, essa temática é uma temática intrigante, porque as outras do capítulo, dos 2 capítulos que eu trabalhei, isso é super tranquilo. Acho que ninguém, né, das mais variadas denominações que nós temos pessoas participando, se contraporia à proposta de que Jesus Cristo é a solução final, né? E de que nós temos um novo céu e nova terra nos aguardando, e que provavelmente essa a proposta dele de ordem e versus não ordem, né? Ou até, em algum momento, por exemplo, entender especificamente o que ele caracteriza como não ordem, desordem, obrigatoriamente, né? Mas esse gatilho aí, que é um calcanhar de Aquiles nosso, ele seria bem legal para a gente, por exemplo, montar uma temática de vários autores para olhar isso, como o Haroldo está colocando, né? Só como uma sugestão. Ok, obrigada. Não havendo mais perguntas, não havendo mais perguntas, né? Tem alguma pergunta, Daniel? O teu áudio ficou aberto? Eu acho que a gente poderia levar esse debate lá para o nosso grupo de estudo particular, entendeu? Entendeu? Que aí a gente pode explorar muito mais, entendeu? Uma boa, né? Podemos pensar nisso mesmo, né? Eu só vou, então, pedir licença para vocês aqui, só para esclarecer o capítulo 9. Capítulo não, proposição de número 9, é que ele vai pegar os fundamentos que nós afirmamos que o pecado iniciou com o primeiro homem material, vamos dizer assim, né? A ideia, por exemplo, que o homem ele foi feito à imagem dele, à imagem de Deus, né, imago Dei, né, do pó da terra, né? A gente imagina que seja o barro, por exemplo, e que foi soprado neles o fôlego de vida, né? Então a narrativa que está, no caso, em Gênesis capítulo 2, né? Que nessa narrativa ela é apreendida pelo grupo cristão, especialmente que tem uma raiz forte americana, como uma interpretação literal mesmo, né? E aí, no capítulo 9, ele vai trazer vários textos de vários tipos de histórias dos sumérios, dos arcádios, dos egípcios, que trazem os mesmos termos, né? E ali ele vai trazer, por exemplo, aquele significado, aquele sentido, que a ideia de ser formado da terra era para dizer que o homem já era mortal. Então era vamos dizer, de uma certa maneira, uma linguagem alegórica, para afirmar que quem criou realmente o homem foi Deus, mas ele já foi feito mortal, né? E esse fôlego de vida que foi Deus que deu, né? E dando até mesmo a questão da importância de ter uma árvore da vida. Olha, se ele foi feito, por exemplo, imortal, para que uma árvore da vida? Aí pode dizer, mas era porque o espírito é imortal, foi aquilo que Deus soprou, né? Mas ali nós estamos vendo um conjunto, vamos dizer assim, o homem como um todo, né? O material e o espiritual, vamos assim dizer, numa linguagem mais moderna, né? Nesse sentido, a linguagem feita do pó, na mitologia daquela região, significa que foi um ser feito para morrer, né? Então, a partir daí, traz toda aquela questão da não ordem, da ordem que é dada por Deus, que é o capítulo 1 de Gênesis, né?
e da desordem que se origina da rebelião do homem, né? O homem chega e opta não seguir a ordem de Deus, mas sim a sua própria. E a sua própria ordem é a desordem, que seria o próprio pecado, né? E tem um capítulo só sobre que explica esse tipo de desordem, se eu não me engano, e de ordem, né? Distinguindo um do outro. Lembrando, não estou aqui defendendo o autor, só estou tentando deixar claro a ideia que ele está trazendo, tá bom, pessoal? Se não houver nenhuma questão, a gente pode passar ao segundo vídeo. Passemos ao segundo vídeo. Tudo bem. Depois também se pode retomar, caso queira, né? Esse aqui, Cris? Esse mesmo. E aí, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo João Vitor, faço parte aqui da BC2 Manaus, e agora eu vou estar apresentando as proposições 19 e 20 do livro do John Walton, né, que nós estamos estudando, O Mundo Perdido de Adão e Eva. A proposição 19, o título é assim: o emprego de Adão em Paulo diz respeito ao efeito do pecado mais no cosmos do que na humanidade, nada dizendo sobre as origens humanas, né? Boa parte dessa proposição, na verdade, foi escrita pelo N.T. Wright, né, que é um especialista no Novo Testamento, e ele fala com muita propriedade sobre esse assunto. Ele foca mais em dois pontos. Um é que o tratamento de Paulo ao Adão tem mais relação com o reino de Deus em geral, o projeto inteiro da criação, do que com a salvação dos pecados. O que isso quer dizer? Que quando nós lemos em Romanos, Paulo citando Adão na salvação, citando Adão em termos que a gente interpreta mais para a área da soteriologia, ele na verdade Paulo na realidade teria uma visão mais voltada para o reino de Deus como um todo. Ele cita aqui Romanos 8, né, onde diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros da herança, né, em Cristo. E no Salmo 8 que diz: tu fizeste, na relação à criação do homem, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. Então, fala muito desse propósito de domínio, realmente de carregar a imagem de Deus, essa imagem foi danificada pelo pecado, mas ela é restaurada em Jesus. Então, quando nós lemos em Romanos, quando nós lemos o tratamento que Paulo faz de Adão, ele tem um foco do reino de Deus, não é sobre, né, como ele colocou, eu achei muito legal aqui, não é sobre eu e a minha salvação, mas é sobre Deus e o seu reino, o qual nós temos participação com os sacerdotes que são restaurados, né? Inclusive aqui em Romanos 8, né, fala da criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, uma frase que ele colocou que eu até gostei bastante aqui: quando os humanos são glorificados, a própria criação será finalmente trazida de volta para a sua ordem apropriada. A restauração que existe em Cristo não foi uma restauração individual, mas uma restauração do reino de Deus, do propósito da humanidade. O foco aqui de Paulo é a renovação do reino de Deus em Cristo Jesus. É Jesus recebendo, né, como herança as partes mais remotas da terra, né, até os confins da terra, recebendo por herança. E essa herança que é compartilhada com os filhos de Deus, como está aqui em Romanos 8, é compartilhada com todos os que estão em Cristo. Cristo se torna essa imagem perfeita. Da mesma forma como nós carregamos a imagem de Deus, Cristo se tornou a imagem de Deus perfeita e que não estava corrompido pelo pecado. Até porque Tom Wright colocou aqui a imagem de Deus não como uma identidade inerente, mas como uma vocação. Eu achei isso muito interessante. A imagem de Deus como um chamado que nós temos para exercer na criação. Mas o pecado bloqueou essa vocação. O portador perfeito da imagem restaurou o propósito original da criação. Inclusive ele coloca aqui, né, o propósito final de Deus é colocar toda a criação como seu espaço sagrado, né, estender o seu tabernáculo até os confins da terra, até que toda a terra seja cheia da glória e do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar.
O que nos leva para o segundo ponto, né, que é sobre o paralelo que existe entre Adão e Israel. Ele coloca aqui, né, a promessa que Deus dá para Adão e Eva, né, o mandamento que ele dá para Adão e Eva. Sejam férteis e multipliquem-se. Tem algo semelhante que ele dá a Abraão, né? Eu o tornei prolífero, de você farei nações. Nós temos em Adão e Eva o paraíso, o local, o espaço sagrado de habitação. Para os israelitas, a gente vê a promessa da terra prometida, que será o local do santuário de Deus. Existe também aqui a semelhança do papel sacerdotal. Nós já vimos no livro antes que Deus estabeleceu Adão e Eva como sacerdotes ali no jardim. Quando nós vemos a história de Israel, nós vemos isso se repetir. Inclusive, nós temos essa promessa para Abraão de que toda a terra será abençoada, todas as nações serão abençoadas através dele e da sua descendência. Nós também vemos ali, já com Moisés em Israel, Deus estabelecendo o sacerdócio real, e também em Isaías a gente vê Deus dizendo para Israel ser uma luz para as nações. Tom White apresenta muito bem essa relação, essa semelhança, esse paralelo entre Adão e Israel. O problema não foi só que Adão e Israel pecou. O problema é que Israel foi chamado para ser o meio de Deus, para resgatar o mundo. Isso mostra o problema. O problema não se resumiu ao indivíduo. O problema não se resumiu ao individual. O problema foi que o propósito de Deus para toda a criação foi manchado com o nosso pecado. O que leva ele a concluir aqui já, né, falando sobre cristologia propriamente dito, a verdadeira imagem, o templo em que a plenitude de Deus agradou habitar. Cristo foi essa perfeita imagem. Nós temos na cruz de Cristo a restauração dos nossos pecados, e não só dos nossos pecados, mas a restauração do nosso propósito original, do propósito da criação de Deus, do nosso propósito como sacerdotes. Ele termina dizendo, né, para nós, o nosso chamado, nossa vocação adâmica nesse momento é a vida na cruz, a vida no discipulado. E a partir daí nós estamos voltando ao nosso propósito original. O que Tom White está mostrando aqui é que Paulo não está se referindo à origem da humanidade, sendo desviado, né, pelos nossos filtros de hoje, na nossa mentalidade mais moderna e científica, como John Walton sempre coloca. Nós temos que olhar com os olhos de quem estava lendo na época. E concluindo essa ideia, né, Adão não estava sendo colocado por Paulo como um assunto da origem da humanidade, o que nos leva à proposição 20. Não é essencial que todas as pessoas tenham descendido de Adão e Eva. Lembrando que o livro não tem um foco científico, ele foca na hermenêutica bíblica, até porque ficaria muito mais complexo. Mas aqui, nessa proposição, ele cita, né, a questão genética, né, a ideia de que as pesquisas que o genoma mostra têm uma história carregada nas fusões, as mutações nele, apresenta uma certa história. E quando tem comparativo com o genoma de outras espécies, dependendo da espécie, sempre vai haver uma história compartilhada, o que traz a ideia da ancestralidade comum. Negar isso é possível? Negar é possível, né? Se a gente acreditar que Deus criou o Adão já com o genoma carregado assim dessa história. É possível a gente negar, mas seria estranho. Mas é possível se a Bíblia dissesse isso. Mas o que o Walton argumenta aqui é que não é necessário para o cristão acreditar nisso. Ele mostra outras possibilidades hermenêuticas aqui bíblicas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele fala de Atos 17 e 26, né, do sangue que gerou todas as nações. Gênesis 3:20, a forma como Gênesis chama Eva de a mãe de todos os viventes. E também ele vai lidar com as genealogias de Gênesis 5, 1 Crônicas 1 e de Lucas 3. Não vou entrar em detalhes aqui na hermenêutica dele, até porque nós vamos conversar sobre isso amanhã. A conclusão dele é que dizer que Adão e Eva são os primeiros humanos, predecessores de todos, é no mínimo questionável. Acredito que é isso, né? Um resumo dessa proposição 20, estou preocupado com o tempo, mas amanhã nós podemos conversar mais detalhadamente sobre esses assuntos, da proposição 19 e 20, além do resto, né? Da proposição 17 a 21, na verdade. Então, obrigado, pessoal, pela oportunidade. Até amanhã. Também achei que apresentou muito bem. Verdade, está de parabéns. Foi muito bem objetivo. Arrasou, Joel. Pena que ele não está aqui. Aí vai ouvir a gravação. Parabéns, Foi João. Parabéns, João, muito didático. Foi objetivo, sucinto. Também concordo, olha. Achei que foi muito legal. Gente, na proposição 19, alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? É aquela que foi escrita por Tom Wright, né? Olha, Saulo, deixa eu te dizer, eu entendo que
a gente tem vários livros ótimos, né? Cada um sendo lançado continuamente, muito bons e importantes para a gente, né? E deu uma visão até mais ampla nesse tempo todo. Mas eu vou te dizer, eu acho assim, esses temas tão densos, certo? Que eu não consigo realmente digerir assim, duas preposições logo de uma vez, entendeu? Assim, num pedaço da nossa tarde, né? Forte, né, Haroldo? Exato, entendeu? Num pedacinho da nossa tarde. O que a Suzana abordou, pronto, isso aí eu já gastaria um mês pensando, entende? Lendo, pensando, orando e tudo. Aí mais esses dois, certo? Mas eu entendo que você quer ver vários livros, sabe? Mas, olha, é um assunto, é um tema muito delicado, sabe? Para a gente até saber exatamente em que discordar, em que, como se posicionar, sabe? Vamos refletir, tudo, porque eu não consigo ter essa rapidez toda, né? Mas manda ver aí. Gente, eu entendo Posso, completamente o que o Haroldo posso, colocou, porque eu estudei Tom Wright durante um mês, né? Com outros colegas. E eu não terminei meus estudos com Tom Wright, né? E é profundo mesmo, né? E tem o que a gente chama de modelo do exílio, e que ele vai colocar justamente que a salvação pela fé, a justificação pela fé, né? Ele vai trazer uma interpretação que o Joel colocou aqui, que a justificação e a salvação, ele é parte do projeto do reino de Deus e não um projeto de salvação individual. E às vezes a forma que a gente prega ou que a gente recebe, pelo menos foi assim que eu aprendi, né? Aquela ideia da salvação pelo júdice, né? A declaração de justificado pela morte, tratando como uma salvação individual do homem. E, assim, a interpretação do Tom Wright, ele não vai retirar isso, ele só vai trazer que ela é mais ampla do que a ideia de júdice, né? Que Deus está restaurando a sua criação, Deus não está restaurando a salvação individual da pessoa, que Deus, ele vai remir o mundo e o universo, e não somente as pessoas, né? Quando eu li isso pela primeira vez, eu vou dizer que eu fiquei um pouco encantado, né? Como biólogo, eu tenho um olhar para a natureza que eu entendo que ela espelha a glória de Deus, né? Então, que Deus também tenha um projeto para ela também, né? Eu fiquei, assim, de uma certa maneira, eu fico feliz em ver um autor que fala sobre isso. Mas, como eu disse, é um projeto enorme, Tom Wright, né? Tem gente que faz cursos e cursos dele, né? E não esgota. Tu tá com o áudio aberto, Daniel. Tu quer comentar alguma coisa? Eu estou na escuta? Positivo. Então, eu concordo com nosso irmão Haroldo, né? Porque questão de 2 horas aqui, a gente só está fazendo uma rápida revisão, né? Discutindo os pontos mais importantes, destacando, né? Um tema desse aí, como o Haroldo falou, leva 1, 2, 3 semanas aí, né? Aí essa é a minha sugestão. Poderia ser discutido aqui, mas se for para explorar mais, a gente leva lá para o nosso grupo de estudo. Aí lá a gente aprofunda, né, com mais detalhes. E com mais outros textos, né? Não só com esses. Haroldo está com a mãozinha Justamente. levantada. Vai querer falar alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Eu não, por enquanto não. Cristiane quer falar. Isso, eu quero falar. Na realidade, né, nós sabemos que se fôssemos aprofundar realmente, nós teríamos que já trazer essa leitura, né, de casa, né? Porque o nosso tempo realmente é limitado. Mas o bom é que nós estamos aqui suscitando reflexões, né? Essa diversidade, essa pluralidade.
né? Porque, para mim, o texto ele vai trazer essa relação entre ciência e religião, né? O autor, ele é professor, né? Ele não é, pelo que eu entendi, ele não é um cientista, né? Ele é professor de Antigo Testamento, né? Ele editou vários comentários, mas ele não é cientista. E claro que ele também ele se arrisca, né, em trabalhar o entendimento da ciência, né? Como ele vai colocar aqui, o entendimento científico. E o que eu gostaria de trazer aqui para o debate, que também eu acredito que é uma pergunta que cada um de nós tem que responder, né? Por mais que nós façamos estudos, mas é uma certa convicção que é pessoal, né? Que aqui na proposição 20, ele afirma: a humanidade é o resultado de uma população em evolução, né? A diversidade genética que existe na humanidade não pode ser traçada retroativamente a dois indivíduos, um único par, mas que tal diversidade requer uma população de fonte genética de milhares de indivíduos, né? Então, para mim, isso dá um nó na cabeça, porque, assim, ao mesmo tempo em que se fala do ancestral comum, né? Claro que ele vai falar do ancestral comum do ponto de vista da genética biológica, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que essa fonte genética é de milhares de indivíduos. Ainda que seja de milhares de indivíduos, não surge milhares de indivíduos ao mesmo tempo, né? Tem que ter os primeiros, né? Por mais que diga assim, antes de Adão e Eva, sim, antes de Adão e Eva, mas tinha que ter tido os primeiros, né? Então, assim, ele também, eu acho que ele um pouco paradoxal, né? Assim, a forma como ele coloca as coisas, né? Então, assim, e ele quer ser fiel, como ele afirma, né, que quer ser fiel às escrituras, né? Nós sabemos que qualquer entendimento que nós tenhamos, qualquer teólogo, por melhor que seja, o nosso conhecimento é limitado, né? A palavra de Deus é absoluta, mas a nossa interpretação dela é limitada, é parcial, né? Ainda que a gente tenha que ver o texto no contexto, que a gente não possa ver nada isoladamente, né? Mas, assim, a minha opinião, eu continuo entendendo que Adão e Eva, né, foram ali, ou os arquétipos, ou não sei qual é a outra palavra, né, mas, por enquanto, na minha humilde aqui opinião, interpretação, eles continuam sendo o primeiro, né, e que o que aconteceu ali, de fato, foi uma rebelião moral, uma desobediência, né, não é simplesmente uma questão do pecado de desordem, né, assim, porque ele vai tratar dessa maneira, né, que o pecado para ele foi uma desordem, né, então, são concepções. Era isso, muito obrigada. Pois é, pessoal, isso aí, né? Só para da parte biológica que fala, pode às vezes parecer assim que é uma afirmação leviana, por exemplo, do Walton, né? Quando vai se trabalhar justamente a questão genética do homem, ele vai ter uma carga de estudo muito especializada, que às vezes muitas pessoas não têm noção dessa carga de conhecimento especializado, especialmente o que ele chama assim de rastros genéticos, que são, vamos dizer assim, determinados tipos de códigos que tem presente no DNA, que por meio de um estudo que a gente chama de árvore filogenética, ele remete a outros organismos que são datados e que são encontrados, né? E dentro dos grupos de pesquisadores em biologia, acabam tendo um consenso que determinado grupo, determinado tipo de fragmento de DNA, ele é bem mais antigo do que outros, vamos assim dizer, né? Então, se for pegar qualquer tipo de organismo presente hoje, ele não tem somente, vamos dizer assim, um DNA recente, ele tem DNA que remete a outros tipos de organismos em outros momentos do tempo, né? E alguns até chegam a afirmar, de maneira precipitada, que é um DNA lixo, que não serve para nada. Não, está ali como uma forma, algo presente, né? Pelo menos o uso imediato que nós podemos falar é que ele pode ser comparado com outros genomas, né? E é por isso que é dito, por exemplo, que o homem moderno, que é o sapiens sapiens, ele tem trechos
do homem, do Homo ordendalensis, que seria o homem de neandertal, que desapareceu, se eu não me engano, um pouco mais de 100 mil anos atrás, e que tem esse registro, né? Agora, o que essa conversa tem a ver com esse livro, né? É o que parece o seguinte, parece que está sendo desenhada uma paisagem interpretativa. Nessa paisagem diz que esse Adão ele pode ser uma pessoa literal, uma pessoa histórica, mas ele nasce dentro de um contexto que ele é chamado. E a história que está presente é uma história de origem para mostrar a função da ordem. Então, se for levar em consideração que pode sim haver esse Adão histórico, mas ele não é o primeiro e único homem, né? Mas sim aquele que foi chamado para ser humanizado, para ser a imagem de Deus, e a partir dele começar uma história de um reino de Deus, que vai impactar todo mundo, é uma interpretação, vamos dizer assim, que é compatível para entender determinadas premissas da biologia. Vamos dizer assim, uma interpretação compatível. É uma interpretação que, vamos dizer assim, todos têm que aceitar? Eu creio que não. Eu mesmo, em muitos pontos, eu tenho dúvidas. Mas eu tenho dúvidas no sentido assim, porque eu não me esforço para estudar, precisava estudar mais, né? E no segundo sentido, eu acho que todo convencimento, ele tem uma parte emocional. E eu compartilho de um sentimento que o Daniel diz aí, né? Tem momentos que parece que rasga algo que eu acredito, ou foi algo que eu aprendi de uma forma, né? E eu, pelo menos, a princípio, não estaria disposto não a mudar a crença em Cristo ou toda a parte da teologia tradicional, mas algumas premissas a gente tem que ter mais segurança, né? E, ao mesmo tempo, eu faço um exercício. Isso é admissível? Então, torna-se admissível, mas não quer dizer que é aquilo que é um objeto de crença pessoal, né? Então, acho que tem que ter essas distinções aí, e, como o Haroldo falou, né, uma certa tolerância para a gente poder conversar. Eu fico olhando, essa concepção do John Walton, para muita gente, é algo, vamos dizer assim, é o establishment, é o normal, né? E a crença que, pelo menos, a gente da tradição brasileira mais usa, é como se fosse algo um pouco mais distante, né? Mas, assim, a gente, pelo menos, se sente bem com algo distante. Mas, sim, gente, ainda tem mais um vídeo, né, Cris? Sim, bem curtinho. Bem curtinho? Então, 5 podemos minutos. passar? Podemos passar. E 100 perguntas nesse. Uai, agora Suzana, eu vou perguntar. Saulo responde. Olá, pessoal. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da proposição 21 do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, de John Walton. Essa proposição, ela afirma que os seres humanos podem ser vistos como criaturas distintas e uma criação especial de Deus, mesmo que tenha havido uma continuidade material. Então, a primeira ideia aqui refere-se à continuidade material. O que significa continuidade material? Esse é um conceito científico moderno, né, que vai afirmar que ao longo do tempo, no processo, no decorrer do tempo da história, houve um mecanismo de continuidade entre todas as espécies de vida. Ele vai afirmar que essa continuidade ela é também chamada de continuidade filogenética e de descendência comum. Então, essa é uma forma que a evolução tem para interpretar essa continuidade material. Existe uma relação entre todas as espécies. Então, o homem não foi criado prontamente de uma só vez,
em relação a Adão e Eva, por exemplo, né? Foram criados de novo, num só momento. Então, essa é a ideia que ele vai colocar, né? Nós temos um ancestral comum, né? E é por isso que há uma continuidade material, né? Aí a grande pergunta que ele aponta é que para nós cristãos isso é possível, né? Se nós considerarmos o envolvimento de um Criador. Essa ideia para ele não significa necessariamente que Deus esteja ultrapassado, que o Criador não esteja presente, né? Então, essa é a principal ideia que ele coloca a respeito da continuidade material. E aí ele vai definir que o ser humano, ele tem uma coisa que o distingue, que é a sua espiritualidade, né? Então ele vai dizer que o ser humano, ele tem um caráter distinto espiritual, né? Esse caráter, ele pode ser visto como o homem sendo um sacerdote, servindo, representando a Deus no espaço sagrado, né? E por sua própria natureza espiritual, como eu falei. E um outro aspecto que ele aponta é a questão da singularidade espiritual humana que é encontrada na imagem de Deus, né? Então, o ser humano, ele tem essa imagem de Deus, ele traz essa marca, né, da imagem de Deus. E o que seria essa imagem de Deus, né? Ele vai apontar aqui 4 aspectos, né, para compreensão dessa imagem de Deus. O primeiro é a função, né? Que o ser humano que age a imagem de Deus, ele tem um papel que lhe foi atribuído, ele tem uma função inerente, né? Então, o homem, ele funciona como um vice-regente de Deus. Então, essa é a função do homem, né? Uma função corporativa. Outro aspecto é a identidade, né? Por ter essa imagem de Deus, o homem é o que é, porque Deus lhe atribuiu, né, uma natureza. Então, nós somos o que somos, né, porque temos uma identidade atribuída por Deus. Outro aspecto que ele coloca é a substituição, né? Nós nos colocamos como seres humanos enquanto substitutos de Deus, representantes de Deus no espaço sagrado. Então, ele vai afirmar: a essência se faz de seres espirituais e constitui a descontinuidade com qualquer outra criatura. Significa o quê? Essa distinção do ser humano é exatamente a sua espiritualidade. E o outro aspecto é o relacionamento humano-divino, né? Essa questão da paternidade, né? Então, esse relacionamento filial. Então, em suma, ele vai afirmar que todos os seres humanos devem ser considerados como participantes da imagem divina, né? E o grande debate é se há uma continuidade material ou não, né? Se o homem foi criado de novo, como ele vai colocar aqui, né? O homem foi criado, depois ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, não é exatamente essa a visão que ele defende, né? Mas ele dialoga, sim, com outras visões. E para concluir, ele afirma: os humanos são, de certa forma, uma criação especial direta de Deus. Isso não está em questão. A incerteza está em quanto dessa criação especial se encaixa na categoria material. Então, vamos deixar isso para a nossa reflexão. Um grande abraço. Simples, direto ao ponto, hein? Típico da Cris. Isso. Saulo responde, tá, gente? Saulo e Suzana. Ai, ai. Meio que a gente antecipou já um pouco isso, né? Já nos comentários, né? Eu acho que tu só fez... É verdade. Já foi mais um fecho, né? Isso mesmo, foi mais um fecho, né? E eu acho que é isso, gente. A gente teve a oportunidade de ouvir um ponto de vista que não é muito divulgado no Brasil. A gente sabe que existe, sabemos alguns conceitos que ele trabalha, né? E que isso possa ajudar a nossa reflexão, né? No caso, no debate de fé e ciência, especialmente ligado à ideia da cosmologia e da evolução,
da história da Terra, né, é um ponto de vista que dialoga bastante, né, tem bastante convergência, eu diria, né. Eu acho que nesse sentido ele vai trazer bastante pessoas a mais, colocando esses pontos para ser dialogados. Deixa aqui eu reduzir aqui as outras telas, para ver vocês melhor. Vamos comentar mais um pouco, né? Ainda temos um tempinho. Eu sei que foi emocionante. Eu gostei da estratégia que a professora Cris e a professora Suzana fizeram, né? Eu sei que foi a primeira vez que fizeram e eu acho que deu certo. Eu queria deixar uma pergunta para reflexão, no sentido assim, quais são as implicações de uma visão e de outra, né? Porque assim, nós temos as nossas convicções, estamos abertos a ouvir o diferente, isso é muito importante, né? Essa tolerância, lembrando aí das virtudes epistêmicas, né? A humildade intelectual, sabe? Isso aqui é maravilhoso, a gente ter realmente a humildade de dizer, eu posso não concordar, mas eu quero ouvir, eu quero conhecer, né? Porque até então eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Porque a vida inteira a gente aprende de uma forma, né? Mas a minha pergunta para nós é o seguinte: quais são as implicações se a gente pensar de uma maneira diferente, né, do que a gente aprendeu aqui, no caso, essa perspectiva que nos é apresentada, ou se a gente pensar de outro? Quais são os efeitos disso na nossa vida como cristãos? Eu acho que dá para fazer uma sugestão, Cris. Eu acho que a vida como cristão não muda. Por quê? Porque ela não arranha, a proposta do Walton não arranha a soberania e as crenças, não arranham. Ela arranha como é que nós articulamos elas, né? Numa visão que é mais adotada no Brasil, numa interpretação mais literal, a gente honra a Deus entendendo que ele faz as coisas literalmente como estão escritas no livro de Gênesis, vamos assim dizer, né? Na visão do Walton, Deus ainda é o Criador, ainda é o suportador de todas as coisas, é ainda tudo isso. A diferença é como é que ele fez, né? No caso, ele vai colocar que, levando em conta a interpretação do povo da época e fazendo deslocamento com a leitura em lentes cristãs, né? A ideia é que existiu uma forma de poder dirigir a história de Deus por meio de narrativas. E essas narrativas contam o que Deus faz, mas talvez não da forma como a gente pensa que foi possível ocorrer, né? E aí essas interpretações, elas entram em alguns momentos com uma ideia de alegoria, em outros momentos com uma sofisticada forma de conceitos, né? Representante federal, o arquétipo, né? E a pessoa histórica. E que são recursos literários. Eu acho que por isso que ele conseguiu trazer tanta repercussão no mundo evangélico. Porque a gente olha a Bíblia como o livro sagrado que nós lemos e às vezes temos a impressão que tiramos delas verdades imediatas, que quando eu leio, eu extraio da Bíblia como um biólogo ou como um minerólogo extrai minerais de uma rocha, eu consigo extrair, né, da Bíblia a verdade. E ele nos confronta dizendo que nós temos muito, é um exercício interpretativo. E esse exercício interpretativo está muito ligado ao que a gente chama de cosmovisão, vamos dizer assim. Ele chama de ambiente cognitivo, né? Esse ambiente cognitivo é que dita muita forma de interpretar, a nossa tendência de enxergar. Eu, por exemplo, quando eu li a primeira vez isso, eu fiquei assim, como eu poderia dizer, desarmado, né? Porque quem pega realmente, faz alguns estudos em linhas culturais, entende isso um pouco, entende que toda a nossa forma de pensar, via de regra, ela está muito imersa a uma estrutura cultural, que a gente não consegue pensar fora daquela esfera, né? E a gente também, né? A gente, de uma certa maneira, também tem esses limites. E aí, quando a Bíblia ela foi escrita para aquele público,
e hoje nós somos um público diferenciado daquela época, né? A gente às vezes quer impor umas interpretações e categorias de pensamento que nós temos agora e não na época. Mas para ser cristão, mudar a prática, mudar a adoração, mudar a devoção, o reconhecimento que Deus é o Criador, eu não enxergo isso nessa interpretação. Que Deus vai se tornar menos Deus, menos poderoso, e que, ao reconhecer dessa possibilidade genética, que, vamos dizer assim, estamos desonrando a capacidade de Criador e vamos enxergar ele como um Deus menos poderoso. Eu não enxergo assim, pelo menos, né? Eu estava ouvindo um comentário do Tiago Garros, que estava falando sobre um botânico chamado Asa Gray, que ele pagou a publicação do livro do Darwin aqui na América, né, nos Estados Unidos. E ele coloca uma coisa: o Asa Gray, ele era diácono da igreja presbiteriana, várias coisas, mas ele era mais conhecido como botânico mesmo, né? Ele vai dizer assim, né? Já sabíamos que Deus era todo-poderoso. Agora, que ele era capaz de criar organismos que criavam, isso mostra como ele é realmente grandioso. Então, na visão por exemplo, desse diácono, existe forma de poder enxergar e que isso, de uma certa maneira, não é para impactar a forma de como nós enxergamos Deus para ser menos do que Deus. O que, por exemplo, impacta direto é a nossa forma de achar como Deus fez as coisas. E, lógico que é elementar, por causa do nosso ambiente cognitivo, como nós pensamos que precisamos interpretar as narrativas bíblicas, né? Porque em tudo que foi colocado aqui, foi colocada a narrativa bíblica. Em nenhum momento ela é desconsiderada e jogada fora, não. Se interpreta a narrativa bíblica, só que não mais do ponto de vista moderno, sim, mas do ponto de vista para os endereçados dessa carta no tempo deles, dentro do ambiente cognitivo deles, e aí sim faz o segundo momento, que é o diálogo com o que nós sabemos hoje, dentro das ciências da natureza, dentro da literatura e outras coisas, e faz um grande diálogo, né? E, particularmente, eu acho que, assim, não sei vocês, mas, assim, não são coisas que eu sou acostumado a ler, né? Normalmente, quando eu leio, ou é biologia, quando eu vou ler coisas da igreja, assim, né? Não faz esse diálogo, né? E aqui ele faz um grande diálogo com a literatura, com as doutrinas, inclusive a doutrina da queda de Agostinho, vai trazer também a questão da criação, faz um diálogo com as interpretações das epístolas paulinas e traz biologia também. Então, são assim, um grande debate multidisciplinar que a gente ouve na academia, que hoje a tendência é tudo ser multidisciplinar, mas a gente fazendo mesmo é diferente. Eu achei assim que é um grande livro para a gente poder ler e meditar, pensar. Não dá para aceitar as coisas como está assim imediatamente, gente. Não dá. Se for para se aceitar. Né? Se for para se aceitar. Porque pode ser que você entenda que não. Explicou, pode ser razoável, mas ainda não é aceitável. Também pode acontecer. Então, para fechar minha fala, eu acho que, assim, do ponto de vista de conduta cristã, nada muda. O que muda, talvez, vai ser o nosso olhar para outras teorias científicas. Muitos cristãos, por uma interpretação literal de Gênesis, desprezam e não querem conhecer nada com a evolução e produtos da evolução. Não quer saber. Não estuda. Se achar razoável e se perceber que é possível, é também possível que mude o pensamento deles sobre evolução biológica, história da Terra e cosmologia na questão de história do universo, que tem muitos deles que interpretam que a Terra tem 6.000 anos, né? Aliás, todo o universo tem 6.000 anos, né? E aí, esse diálogo pode mudar essa postura com a ciência. Mas eu não acho que o alvo seja mudar a postura da piedade, né, cristã.
Saulo. Alô? Dá para ouvir? Tá. Tudo bem. Acho que foi anteontem que eu ouvi um episódio inteirinho sobre investigando o céu, né, na Discovery Channel. A história dessa investigação e, obviamente, passa por Galileu. Né? Passa por Galileu, vai com Copérnico, tá certo? E tudo. E passa por Galileu. E lá fala, né, que Galileu, eu achei até interessante isso, Galileu era um homem muito ambicioso. A gente não tem essa informação, né? O europeu tem essa informação, ele tem acesso a muita coisa, tá certo? E eles deduziram isso, não foi só um, foi duas pessoas que falaram uma característica desse homem, né? Mas isso não vem ao caso. Mas eu estava lendo também aquele livro que depois a gente vai tratar dele, né? Que é daquele teólogo, né? Como é o nome dele? Deixa eu ver. Bom, aquele livro que você anunciou. Que você anunciou. Então lá ele mostra exatamente. Eu estava lendo esse livro, já estou até na metade. Não é fácil, tem um capítulo aí muito difícil, filosófico pra caramba. Então, ele fala que Galileu foi um camarada, certo? Que ele caiu entre dois fogos cruzados. Entendeu? Ele surgiu no meio de dois fogos cruzados. Qual era? Era da Igreja Católica, tá certo? De centenas de anos, centenas e centenas de anos, certo? Agora sendo colocada em xeque pelo protestantismo, pela reforma, e que estava conseguindo, tá certo? A reforma estava conseguindo. Então, a boa parte da Europa, quando Galileu aparece em cena, já tinha se passado para Lutero e Calvino e Zwingli, tá certo? E todo mundo. Então, foi rapidamente a Igreja Católica que se viu assim, tá certo? Assustada de ver quão rapidamente, certo? Uma boa parte da Europa, tá certo? Foi logo passando para o protestantismo, né? Eu, pela graça de Deus, estive um curso na Alemanha, numa cidade pequena, que não foi destruída nem nada, né, na Segunda Guerra. Então, preservou toda aquela parte antiga. E aí você chega lá e fica abismado de ver um monte de igrejas, muitas igrejas. Aí eu perguntei da alemã lá, né, falava português, obviamente. E eu falei assim, escuta, tem aqui igrejas de 800 anos e tudo. Eu falei, quem fez essas igrejas? Ela falou, Igreja Católica. Certo? Mas com a reforma, todas elas foram tomadas. Entendeu, gente? Então parece que a prefeitura do lugar chegava e falava assim, a partir de hoje, essas igrejas são protestantes. Você já pensou o impacto que tem isso no Vaticano, um negócio desse? Então, todas aquelas igrejas ali eram luteranas, calvinistas e tudo, mas eram católicas, né? Então, uma cidade inteira, de repente muda. Não é de repente, né? Mas, do ponto de vista de história, é rápido, né? Foi muito rápido. E Galileu cai no meio desse fogo cruzado. E na Discovery, certo? Diz o seguinte, que o Galileu se atreveu, certo, a dizer o seguinte, não podemos, certo, como cientistas, se utilizar de versículos bíblicos, certo, espalhados um ou outro na Bíblia, para fazer uma afirmação da natureza. Olha o que ele está afirmando, gente. Entendeu? Que a exegese, a hermenêutica, aliás, a hermenêutica católica, tá certo? Não estava correta. Que o fato de elas terem feito isso e falado, não, a Terra está no centro, ele falou, isso não é possível, são poucos versículos. Em outras palavras, vocês não estão interpretando a Bíblia corretamente.
E esse era o grande problema que ela tinha com a reforma. Que a reforma estava falando, vocês não interpretam Romanos corretamente, vocês não interpretam, tá certo, os evangelhos corretamente, vocês estão ensinando tudo errado. Né? Tá aqui, olha, lá 97 teses aí para mostrar que só esse fato de pedir esse recurso para comprar perdão, tá certo? Isso é um ridículo, está aqui. Então, eles tinham muito embasamento, tá certo? Para fazer o que fizeram, né? A reforma. E aí, então, certo? O Galileu ousa fazer isso, certo? Ele colocou em xeque foi a questão da hermenêutica. Numa hora pior possível. Então, se esse homem não fosse condenado, certo? Do jeito que ele estava sendo bem aceito e porque Copérnico já estava muito divulgado, se esse homem não fosse condenado, tá certo? Ia ficar mais uma pedra, um peso na balança para o lado da reforma, certo? E mais um descrédito grande para o Vaticano, né? Para a Igreja Católica. Aí ele tinha que ser condenado, ele tinha que passar pelo que ele passou, entende? Então, por que eu me lembrei disso aí, né? Porque quando a gente chega e fala assim, certo? Olha, nós temos a hermenêutica perfeita, né? Nós sabemos interpretar a Bíblia, certo? A gente cai num risco muito grande de mais tarde dizer perdão, estávamos errados. Como foi a Igreja Católica depois, né, falando, não, realmente, sabe, aquilo foi algumas pessoas da Inquisição doida por botar gente lá no calabouço, tá certo? Que se precipitaram e tal, né? Então, eu acho que esses autores e outros, eles colocam isso, e uma das coisas importantes para a gente aprender com isso tudo, não é que eles estão corretos, mas é que não podemos sacralizar, né, a nossa visão, a nossa hermenêutica, né, de que é a hermenêutica, é a verdadeira que tem. Para finalizar, eu diria o seguinte, esse é um assunto que parece-me, isso é opinião pessoal, que para Deus não é tão importante, relevante. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque eu vejo pessoas como John Stott. John Stott, ele diz que o homem e a mulher, Adão e Eva, não foram primeiro o homem e a mulher. John Stott. Eu falei isso uma vez numa reunião, né? E disse assim, eu desafio aqui qualquer pessoa num congresso afirmar que John Stott era um herege. Por quê? Porque se você for ver todos os escritos de John Stott, você percebe uma profundidade impressionante no que diz respeito à vida com Deus. Tanto do ponto de vista individual, como com a igreja. Aí você fica vendo assim, olha, Deus dando discernimento para esse homem. Ele podia ter cortado logo esse cara. Olha só, ele não crê que Adão e Eva foram os primeiros. Onde já se viu? Que absurdo! Tá certo? Isso é intolerável. Tá certo? E já fazia ele se desviar, sei lá o quê, ninguém mais comprava, nem produzia mais nada. Mas não, esse homem, tá certo? Foi considerado por Billy Graham um dos teólogos assim mais queridos, né? Mais queridos, com mais unanimidade do mundo. Tamanho é o peso que esse homem tinha, né? Então, a minha impressão é que Deus não acha isso assim a coisa mais essencial do mundo. O que ele acha essencial é quando o camarada é rebelde, quando o camarada é independente, quando o camarada é maligno, tá certo? Que ele tem más intenções, certo? É que ele é impuro, certo? Ele é mau, né? Então, isso sim, isso parece ter relevância. E aí tem homens grandes que desabam, né? Desabam.
por causa disso. Mas por essas aqui, a meu ver, não é algo tão relevante diante, né, diante de uma vida assim, que segue Jesus, né, que segue Jesus. Desculpa, gente, tomar tanto tempo, tá? Mas foi excelente, eu não tenho mais nem o que dizer. Muito bom, reverendo. Olha, gostei da reflexão ponderada. Faz a gente pensar mesmo. O que importa para Deus, né? Eu acho que é isso. Essas coisas se tornam, para nós hoje, no campo teológico, epistemológico e algumas outras lógicas da vida, parece que tem significado, então parece que uma certa Deus, na realidade, continua com a sua soberania e não percebe nada disso. Obrigado, mas eu não sou reverenda. Obrigado, Suzana. Gente, se não for mais ninguém se manifestar, deu os nossos 90 minutos. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente encerrar? A foto. Ah, é verdade. Pessoal, carinhosamente abram aí a Leonora ainda não falou, a Leonora, né? Tá ouvindo, Leonora? Tá ouvindo, Leonora? Ela tá aí, sim. Ela sempre está aparecendo. Bom. Nossa egressa do curso de Ciências Naturais aqui da UFAM. Então, pessoal, no 3 você dá aquele seu sorriso, tá? 1, 2, 3. Agora. Relaxa. Posso relaxar o sorriso já? Já, né? Eu já tô quase aqui, já mandando já. Cristiane ficou séria. Eu tô parando agora a gravação.